Pela fé, né? A gente entrou nesse tema todo do Supremo por causa de transações bancárias ilegais. Agora tem as transações bancárias legais. Sim. E o povo foi para a rua perguntar e a gente colheu alguns depoimentos. Então, o senhor responde, por favor? Vamos lá. Então, vamos lá. Meu nome é Sebastiana, fiz um depósito na minha conta, mas no extrato apareceu um valor menor. Como que eu devo proceder? Olha, seja ele menor, seja ele maior, ou seja, seja um valor que aparece que é diferente daquilo que você depositou, tem irregularidade. Senão a gente fica trabalhando aqui também, não só se for menor. Se for maior, eu vou ficar quietinho, de forma alguma. Se for menor ou maior, você tem que falar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa dá uma desperta, não, eu vou falar nada se tem um maior. Mas, na verdade, às vezes está acontecendo um crime muito mais grave, que é de lavagem de dinheiro. Isso é muito comum de acontecer. A pessoa joga um dinheiro na sua conta, ela entra e sai. Às vezes acontece sem você perceber. Entra 2.000, sai 2.000. Aí você não mexe, não fala nada porque ficou elas por elas. Mas isso pode estar tendo uma lavagem de dinheiro na sua conta. Então, qualquer movimentação estranha na sua conta, primeiro, obviamente, tira o extrato para comprovar que houve essa movimentação estranha. Segundo, entre em contato com o seu gerente para buscar melhores informações. E conforme for o caso, se não solucionada a situação, busque amparo no órgão de defesa do consumidor e até mesmo a delegacia da Polícia Civil mais próximo de você, porque pode estar configurando um crime na sua conta. Senão o camarada depois pode ser citado como cúmplice, aí, por exemplo, num esquema igual ao mensalão, por exemplo. Né? Mas o esquema era parecido com isso. Mas era. Vários foram denunciados nisso, exatamente que entrava o dinheiro, saía. Ganhava só comissões daquilo que entrava e saía. E teve gente ali que nem ganhou Nem comissão. não ganhava sabia, nada, nem Foi sabia. comprovado isso. Alguns foram gaiatos mesmo. Então, é muito importante, qualquer movimento estranho. Então não fica achando, vou dar uma desperta. Primeiro, isso não é coisa de um cristão de dar desperta. Não, é mais ou A menos primeira assim, coisa você essa. empresta seu carro para um colega seu dar uma volta e ele é preso por tráfico de droga, por exemplo, usando o seu carro. Você vai responder como cúmplice até explicar que você não é. Tem um caso desse, foi bem lembrado. Eu estou com uma situação próxima da gente ali. Foi esse caso. O rapaz estava dirigindo o carro do pai. Ah, vamos ali. Vamos ali, meu amigo. Foi um assalto e o cara caiu de gaiato. Ele já estava ali no meio do caminho, o que faz? Aí, hoje, o pai está sem o carro, sem o filho, que o filho está lá detido para continuação de averiguação. Então, E o nome manchado. E o nome totalmente manchado. Meu É Deus. absurdo. Então fica a dica aí, você inclusive quer fazer perguntas, o povo tem perguntado bastante aí na rua, mas você que quer fazer perguntas pro doutor, por favor, tweet ou ligue pra gente. O Twitter é @detudoumpouco.tv, tem algumas pessoas participando aqui, a Rabi dizendo que é hora de assistir um programa de qualidade, claro, de tudo um pouco. Fiquei lisonjeado, viu? Que tem uma hora a mais a partir de segunda-feira que vem, viu, Rabi? A partir de segunda-feira que vem, divulga para todo mundo, de 9h30 a meio-dia e meio. Meio-dia e meio. Então, uma hora a mais de programa e com novidades. E a Kátia Quinteiro, colocamos demais esse programa, e apresentadores, beijo de Pastor Jean, Luciana Maurício, Obrigado. vocês são demais, Obrigada. bênção, muito Outro obrigado. beijo. A Kátia Quinteiro assistindo um programaço e o Ministério Quero ligadinhos nesse programa que é bom demais. Então participe com a gente no Twitter, também participe pelos telefones 3209-3301, 3253-3320, mas enquanto você não liga, tem gente perguntando da rua. Vamos lá. Eles alteraram o meu cartão de crédito de nacional para internacional e a anuidade foi aumentada e eu não fui avisado. O que eu posso fazer a respeito? Bem, independente da anuidade ter sido alterada ou não, o fato de ter sido feita uma migração de um cartão doméstico para um cartão internacional já se configura a chamada alteração unilateral de contrato, expressamente proibido pelo Código de Defesa do Consumidor no artigo 51. Então, qualquer alteração contratual, seja de cartão de débito, crédito, bancário, o que seja, se foi feita à revelia do consumidor, ou seja, sem autorização sua que está nos assistindo, constitui em crime, constitui em problema civil nos termos do Código de Defesa do Consumidor e é considerado nulo, ou seja, não tem validade. Então você tem o direito de reclamar e restituir a situação que estava anteriormente sem nenhuma cobrança de tarifa por conta disso. Então, peraí, vamos lá, doutor. Qualquer mudança que o banco faz sem te comunicar na sua conta, isso configura essa mudança unilateral de Sem contrato. dúvida. Então, peraí, se o cara ligar para você e falar assim, não, eu tô te dando um upgrade na sua conta, eu tô fazendo tal coisa, mas isso já está feito, chegou na sua casa, mas você não acordou, você não entrou em acordo com o banco e vai pagar um pouco a mais, isso é nulo. ilegal. Nulo. Qualquer valor que foi cobrado indevidamente
não só não poderia ser cobrado, mas se por acaso foi descontado da sua conta, você tem o direito à restituição em dobro do valor cobrado integralmente. Então, por exemplo, se foi cobrado, era uma tarifa de R$10, cobrou-se uma tarifa de 20 de um serviço que você não contratou, tem R$10 a mais que foi cobrado. Isso foi descontado da sua conta? Foi. Então você tem direito à restituição em dobro. Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Então, na verdade, R$20 nesse exemplo que eu estou trabalhando. Muito bom saber disso. Muito bom. É bom, né? Eu estou pensando aqui, o camarada, esse povo de Assim, falei, não, esse povo de cartão de crédito, eles ficam ligando para te oferecer, você não quer, né? Aí, eu conversando com um colega um dia, a gente percebeu uma estratégia inteligente para você sair desses caras. Quando começarem a te oferecer muita coisa, assim, cartão e upgrade na sua conta, você fala assim, e vou ganhar mais mesmo? Que bom, então eu estou precisando mesmo, que eu estou atolado de dívida na praça, eu estou precisando de um crédito maior mesmo. Rapidinho eles vão desligar o telefone e não vão te dar. Até tem mais perguntas, eu quero só Tem, tirar uma dúvida aqui. Por exemplo, os bancos, eles costumam muito oferecer seguros, para a gente comprar seguros e tudo, porque eles têm que cumprir uma meta. Sim. Mas quando essa oferta é demais e chega a incomodar ou até intimidar a pessoa que é usuário ali daquela conta, daquele banco, qual que é o procedimento? Existe alguma lei que regula isso? Olha, a pessoa não pode ser tão insistente assim, ou às vezes até fazer a pessoa ficar constrangida realmente porque ela precisa comprar um seguro para continuar, ou até para ser melhor visto por aquele banco. Ou até para cobrar também. Você podia entrar nessa. A gente já falou disso aqui, mas é a mesma história, né? Não, é um pouquinho diferente. Ah, então você vai me desculpar. Um pouquinho diferente, não, mas não é tão diferente, né? Obrigado pela parte que me toca. Eu sei que você quer. Porque o que acontece? Eu vou começar até pela sua. Porque a que você coloca da cobrança insistente, que leva a uma pressão, a uma humilhação do consumidor, ela é expressamente proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, também no artigo 42, no seu parágrafo único. Onde está a diferença, por exemplo, da Luciana? Porque a sua situação que está descrita está claramente no Código de Defesa do Consumidor. A da Luciana, não. A da Luciana, hoje, você tem que deduzir a situação por interpretação do Código para tentar limitar esse tipo de oferta sobre o consumidor. Tanto isso é verdade, acho que vou ficar mais 10 anos falando sobre isso aqui. Existe uma proposta de reforma do Código de Defesa do Consumidor no Congresso Nacional, lá no Senado. Eu brinco aqui, quem está nos acompanhando pela primeira vez, é porque eu falo que tem 10 anos que eu falo isso, não muda nada, eu acho que vou ficar mais 10 anos falando. Mas não desiste, né? A gente tem fé, a gente tem fé. Eu não desisto. Tem lá uma proposta de reforma do Código de Defesa do Consumidor, que um dos pontos é exatamente superendividamento. Num desses pontos, uma das questões tratadas é exatamente essa pressão que é feita dos fornecedores sobre os consumidores. Desse jeitinho que você está descrevendo. O cara fica lá, né, torrando a paciência do outro, falando, olha, compra isso, o que, tal. Porque a oferta em si, ela não é proibida. O que é proibido é, por exemplo, a chamada venda casada, que infelizmente nesses contratos bancários são muito comuns. Sim. Ah, para você ter um financiamento aqui tem que ter uma conta corrente. Ah, para você ter um financiamento aqui tem que ter um seguro. Isso aí é proibido. Artigo 39, inciso 1, primeira parte, Código de Defesa do Consumidor. Agora, a oferta em si, mesmo ela sendo agressiva, a gente pode até deduzir que ela é proibida. Mas eu teria que fazer um raciocínio de princípios do Código de Defesa do Consumidor. Ela não é tão explícita a proibição quanto a do Maurício. Então tem que avançar um pouquinho mais sobre essa questão efetivamente falando. Essa questão da venda casada é muito interessante. O pessoal usa a questão assim, não, mas se você autorizar esse seguro na sua conta, vai te abrir mais score, mais pontos para você conseguir. Como se fosse uma chantagem, né? Exatamente. A pessoa, óbvio, faz isso, né? O que é particularmente proibido, como você bem disse. Bom, nós temos outras perguntas. Olá, meu nome é Sérgio. Eu gostaria de saber se o banco pode exigir saldo mínimo para manter minha conta ativa. Não existe essa história de saldo mínimo, não. Na verdade, uma conta ativa, isso aqui é até bom falar. As pessoas acham que no momento que elas param de movimentar a conta ou estão lá sem dinheiro nenhum, essa conta ela vai ser fechada automaticamente. Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Se você realmente quer encerrar uma conta, que a encerre por escrito, num papel, com protocolo em 2 vias, na agência bancária ou junto ao seu gerente, para efetivamente
não cair mais nenhum débito, nenhuma tarifa em relação à sua conta. Então, a tal de um valor mínimo, então essa história não é bem assim. Então, quer encerrar, encerre por escrito, bonitinho, para ter um registro em relação a isso. Há algumas instituições bancárias que fazem o seguinte, não, se a conta ali é inativa em 6 meses, um ano, o banco às vezes fecha automaticamente. Isso é uma benesse do banco, não tem nenhuma lei que fala que isso vai acontecer. Então, para que aconteça, faça por escrito. Então, se fechar o banco, se fechar a conta bancária, a revelia também, isso se o cliente falou, não, mas eu queria deixar lá, ele tem total direito de deixar a conta lá. Bom, agora lembrando que aí o banco tem o direito também de cobrar as tarifas referentes à manutenção da conta. Agora, doutor, fechamos a conta, hipotético aqui, você tem um comprovante de fechamento da conta, depois passou um longo prazo, entrou aquele pessoal querido do telemarketing, te liga e diz o seguinte, não, mas sua conta está aberta aqui no banco, tem algumas coisas para acontecer. A prova na mão, né? Tem que sempre guardar, principalmente esse fechamento da conta bancária. Sem dúvida, a relação com os bancos é uma das relações mais difíceis que as pessoas têm. E cada vez mais tributação e mais tarifação está sendo feito sobre o consumidor. Então, todo documento é pouco diante dessa relação. Só para lembrar você que está nos acompanhando aí, olha, são 3 os setores que dão mais reclamações dos PROCONs nos últimos 15, não estou falando em 1 ano, 2 anos, 10, 15 anos. Telefonia, bancos e cartão de crédito. E vamos lembrar aqui, cartão de crédito já foi dito aqui, sabe quem que são os proprietários do cartão de crédito no Brasil? Os bancos. Os bancos. Em torno de 90% das ações são dos bancos. Ou seja, é mais difícil separar do banco do que separar daquele casamento mal feito que você fez e está doido para largar ele, né? O banco é difícil. Né? A gente tem mais uma pergunta do pessoal, depois tem uma aqui no Twitter, por favor. Olá, meu nome é Luciano. É verdade que os bancos são obrigados a oferecerem a quantidade mínima de serviços gratuitos? Isso é verdade, sim. Não só um serviço mínimo, mas serviços mínimos gratuitos. Então, aquele consumidor que queira ter mais informações sobre isso, porque realmente é muito detalhado, isso varia de perfil de conta para conta, por exemplo, conta salário, conta corrente, conta poupança, cada uma dessas modalidades tem um tipo de serviço que pode ser gratuito ao consumidor. Tem alguns serviços que são gratuitos de forma indeterminada, então, por exemplo, o uso de cartão de débito, ele é para qualquer modalidade, você pode usar sem nenhuma cobrança de tarifa. A feitura do cadastro, a abertura de conta, isso tudo de forma indeterminada, você pode fazer sem cobrança de tarifa. Mas em algumas situações não, que você tem a possibilidade de usar de 3, 4, 5 vezes no máximo por mês. Por exemplo, extrato, fazer um TED para uma outra conta e coisas desse tipo. Então, se você tiver dúvida, entre no site do Banco Central, www.bcb, Banco Central do Brasil, bcb.gov.br. Está aí na tela, você está vendo bonitinho, bcb.gov.br. Então, entre aí, tem lá toda a tabelinha para você ter maior esclarecimento. Seria quase que impossível eu fazer isso aqui. Primeiro, teria que ter uma memória gigantesca. Jean, né? Do Jean, que é ótimo. Agora, a segunda, realmente ficaria enfadonho aqui, ficaríamos até... Aí, às 3 horas, o programa já tinha que começar hoje, para conseguir terminar.